Fala, meu povo, fala, minha pova, chegando na área com mais uma edição do Mengão em Dois Palitos, o seu resumo diário de notícias do Flamengo, te trazer tudo o que aconteceu aí nas últimas horas do Mengão para você ficar super bem informado. Tem crias da base sendo negociadas e rendendo milhões aos cofres do Mengão, tem proposta milionária pelo zagueiro Léo Pereira, tem jogador podendo ser negociado com um rival sul-americana e, obviamente, os bastidores do relacionamento entre a comissão técnica e o elenco do Flamengo depois daquele vexame contra o Cuiabá, né, pela rodada do Brasileirão. Então, antes de começar o vídeo, eu vou te pedir uma moral, deixa o dedo no like aqui embaixo, se inscreva no canal, se inscreva no canal do Manifesto Rubro Negro, ativa o sininho aí para você não perder nenhum detalhe, nenhuma novidade, muito conteúdo, e fazendo isso é de graça e você fortalece demais o nosso trabalho na propagação da palavra. Mas agora vamos ao que interessa, vamos começar falando sobre a negociação do Natan, o zagueiro Natan do Red Bull Bragantino foi vendido ao Napoli, atual campeão italiano. O Napoli pagou 10 milhões de euros para tirar o Natan do Red Bull Bragantino e o Flamengo se interessa nessa negociação porque ainda tinha direito a uma porcentagem de venda do Natan. O Flamengo tinha direito a cerca de 12% dessa negociação. Como o Napoli vai pagar 10 milhões de euros, o Flamengo tem aí direito a 1,2 milhão de euros. Hoje, na cotação atual, isso dá cerca de 6,5 milhões de reais. O Flamengo ainda tem direito a uma porcentagemzinha de clube formador e aí vai receber até um pouco mais desse valor. Então é grana que está pingando nos cofres do Flamengo nos próximos dias. Outra cria da base que está sendo negociada e que vai render um dinheiro ainda maior ao Flamengo é o Vinícius Souza. O Vinição, como era chamado na base do Flamengo, ainda quando estava no Flamengo, Vinição do Espanhol, fez uma temporada brilhante na Espanha, foi especulado inclusive no Barcelona, as negociações não avançaram, mas ele foi vendido ao Sheffield United, de acordo com informações do jornalista Vene Casagrande. O Vinição foi contratado pelo Sheffield, que vai jogar a Premier League nesse ano, então o Vinição aí na elite do futebol inglês. Sheffield pagou 12 milhões de euros para tirar o Vinição, para contratar o Vinição junto ao Espanhol. E o Flamengo tem ainda direito a 40% da negociação, ou seja, o Flamengo ainda vai arrecadar 4 milhões de euros nessa negociação do Vinição. Hoje, na cotação atual, dá cerca de 21 milhões de reais. Então, quase 30 milhões de reais aí que o Flamengo está arrecadando nessas duas negociações. Do Natan e do Vinição, quase 30 milhões de reais que o Flamengo vai receber nessas duas negociações. Outra possibilidade de grana entrando, mas essa já fica um pouco mais complicada, é uma proposta do Al Nassr pelo Léo Pereira. Proposta alta. Ainda segundo o Vene, o Al Nassr ofereceu 15 milhões de dólares para tirar o Léo Pereira do Flamengo. Hoje dá cerca de 73 milhões de reais. É uma grana bem alta, bem mais do que o Flamengo pagou para tirar o Léo Pereira do Atlético Paranaense. É uma negociação vantajosa, mas hoje não está nos planos da diretoria negociar o Léo Pereira. Primeiro porque ele é um titular absoluto, e segundo, porque se for negociar, não tem como repor, já que a janela já está fechada. A proposta é muito boa, a proposta em valores propostos pelos árabes é excelente ao Flamengo. Se a janela estivesse aberta, creio eu que o Flamengo aceitaria, mas hoje, como não tem como repor, e o Flamengo está disputando aí, está prestes a se classificar para a final da Copa do Brasil, está disputando agora as oitavas de final da Libertadores e a reta final ainda do Campeonato Brasileiro, ainda tem muita coisa em disputa. O Flamengo não vai abrir mão de um dos seus melhores zagueiros da temporada, se não o melhor. O Pereira é titular, tem feito duplas de zaga com o Davi Luiz, às vezes com Fabrício Bruno. Então, o Flamengo não vai negociar esse jogador a princípio. A proposta chegou, mas o Flamengo ainda não deu o veredito oficial, mas não está nos planos negociar o Léo Pereira. Já outro jogador que pode sair é o Varela. Eu hoje conversei com um agente do Varela e confirmei com ele que o Varela recusou uma proposta do Independiente da Argentina. Entre Independiente e Flamengo estava tudo praticamente acertado, seria um empréstimo de uma temporada, mas o Varela não aceitou essa proposta. Varela recusou a ida ao Independiente
mas já tem outras possibilidades, ainda negocia com outros clubes. De acordo com o próprio agente do jogador, o Peñarol é esse clube hoje que sai na frente aí para ter o Varela. De acordo com ele, eles estão avaliando, o agente e o Varela estão avaliando a possibilidade de se transferir, de deixar o Flamengo rumo ao Peñarol. E a negociação também seria por empréstimo. O Flamengo hoje não vem utilizando o Varela, foi titular agora contra o Cuiabá, mas por conta das circunstâncias, né? Mas o Varela não está nos planos do Sampaoli e eles já haviam conversado, inclusive, de uma possibilidade do Varela deixar o clube por empréstimo. O time da Espanha, há um tempo atrás, fez uma sondagem inicial, não avançou essa negociação, mas o Sampaoli já havia deixado a diretoria livre para negociar o Varela e assim será feito. Se chegar uma proposta proveitosa para o Varela e o Varela aceitar, a diretoria não vai fazer esforços para manter o Varela no clube, para manter o Varela no elenco. Hoje o titular da posição é o Wesley, São Paulo adora esse jogador, e o Mateuzinho está voltando. Mateuzinho que tem características que o São Paulo gosta em um lateral, um jogador bem ofensivo, ataca a linha de fundo, pisa bastante na área, então o Flamengo ficará com esses dois jogadores para a posição, Wesley e Mateuzinho, se o Varela de fato for negociado com o Peñarol. Além do Peñarol, outros clubes já fizeram sondagens, estão monitorando a situação do Varela, mas hoje o favorito para ter o Varela seria de fato o Peñarol, time do uruguaio, que é o país inclusive do lateral. Isso facilitaria as coisas. E para a gente encerrar, vamos falar sobre o relacionamento entre a comissão técnica e os jogadores do Flamengo. Parece que o clima azedou geral depois do vexame que foi a derrota de 3-0 para o Cuiabá nesse domingo pelo Brasileirão. De acordo com o GE, não há um relacionamento legal entre a comissão técnica e os jogadores. E vou ler aqui, inclusive, clima no vestiário na Arena Pantanal após a derrota para o Cuiabá foi de silêncio absoluto. A delegação retornou ao hotel para jantar antes de embarcar rumo ao Rio e o ambiente por lá era de muita apreensão. O silêncio se manteve até o embarque rumo ao Rio de Janeiro. A direção já liga o alerta para a permanência de Sampaoli no cargo, principalmente em caso de eliminação na Libertadores. Então tá aí a possibilidade até do Sampaoli ser demitido caso o Flamengo seja eliminado da Libertadores na quinta-feira. Flamengo e Olímpia se enfrentam na quinta-feira no Paraguai. No Maracanã, o Flamengo fez um placar, abriu uma vantagem bem pequena de 1-0. Teve até chances de ampliar, mas não conseguiu. Esbarrou na retranca do Olímpia e agora vai com a vantagem do empate para o Paraguai, mas joga com uma vantagem bem pequena. Então, caso o Flamengo seja eliminado, caso o Flamengo passe por mais esse vexame, a diretoria já estuda aí demitir o técnico Jorge Sampaoli. Depois do soco do Pablo Fernandes em cima do Pedro, na vitória do Flamengo em cima do Atlético Mineiro, ficou ali um clima de apreensão de que o Sampaoli também seria demitido, mas as coisas se acertaram internamente, pelo menos era o que a diretoria e que os próprios jogadores e o técnico Sampaoli falavam publicamente. O Flamengo jogou contra o Olímpia na quinta-feira e essa questão foi pauta, já que foi o primeiro jogo do Flamengo depois do episódio do soco do preparador no Pedro. Sampaoli falou que estava tudo resolvido, todos os atletas que foram entrevistados também falaram que estava tudo resolvido, mas aparentemente, mesmo resolvido, mesmo eles falando que foi resolvido, o clima não é nada bom. Pedro foi titular contra o Cuiabá, não jogou bem, perdeu inclusive um gol onde saiu livre nos minutos finais. Não mudaria muita coisa, mas o lance ali gerou brecha para ele ser bastante criticado pela torcida. Então o relacionamento não é dos melhores. Vamos aguardar aí o jogo e o resultado contra o Olímpia na quinta-feira. E qualquer novidade você sabe onde encontrar, é aqui no Manifesto. Se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo e do nosso conteúdo, deixa o dedo no like aqui embaixo, se inscreva no canal. Muito conteúdo aí todos os dias e você aqui não perde nada. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Vamos fazer um Manifesto cada vez mais forte, cada vez maior, beleza? Agora eu vou nessa, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Saudações rubro-negras, valeu, abraço, fui!